O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz à ONU que o Brasil vive uma situação dramática com relação à pandemia de Covid-19. Eu não discuto a gravidade do problema, mas se nós analisarmos os números, esse discurso parece oportunismo e até uma cortina de fumaça para fugir do impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, desejado por uma grande parte da população brasileira. Uma coisa é certa, as pressões de quem tem rabo preso com o Supremo não vão deixar o Congresso pautar o impeachment de nenhum desses ministros que estão aí. Com relação à pandemia, eu quero mostrar os números para que você possa chegar a uma conclusão sobre a precipitação ou malandragem do presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou um ofício ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, no qual afirmou que o Brasil vive uma situação dramática. Veja o que publicou o Terra Brasil Notícias. Está aí o título da matéria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz à ONU que Brasil vive situação dramática. Agora vamos ver o conteúdo. Pacheco refere-se à pandemia no país e pediu a antecipação da entrega de vacinas por meio da COVAX Facility. O envio do ofício foi concretizado após o Senado acenar positivamente para uma moção de apelo à comunidade internacional em prol das vacinas contra a Covid-19. A situação que enfrentamos é dramática. Dados confirmados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, atestam que o Brasil se tornou o epicentro mundial da pandemia de Covid-19, com mais de 12 milhões de casos confirmados e 300 mil óbitos. Assistimos consternados a uma preocupante aceleração da curva de contágio, relatou o presidente do Senado. Ainda no texto, ele destacou que o sistema de saúde brasileiro está no limite de suas capacidades. Ao encerrar, assegurou que o secretário-geral da ONU pode ficar à vontade para fazer sugestões sobre outras medidas de cooperação na área da saúde. Agora, vamos analisar aí ponto a ponto do que escreveu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Logo no início, ele pediu a antecipação da entrega de vacinas. Ora, será que ele não sabe que os laboratórios não estão dando conta para fazer uma entrega aí rápida do medicamento? O mundo inteiro tem pressa. O próprio governo federal brasileiro já adquiriu 500 milhões de doses que são suficientes para vacinar toda a população brasileira. É claro que a entrega não vai ser imediata, mas o senhor Rodrigo Pacheco não está vendo que governadores e prefeitos não conseguem nem viabilizar um calendário eficiente de aplicação das vacinas já distribuídas? Parece que o senador só assiste a TV Globo, a Globo News e a CNN, porque nessas emissoras ele não vai ver os descalabros cometidos pelos governadores e prefeitos que receberam do STF autonomia para gerir a pandemia em seus respectivos estados e municípios. Aliás, como afirmou anteontem a jornalista Miriam Leitão, quando instigava o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a descumprir uma decisão de um ministro do Supremo. Depois, Rodrigo Pacheco afirma que os dados da OMS atestam que o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, com mais de 12 milhões de casos confirmados e 300 mil óbitos. O curioso é que ele não se refere aos mais de 11 milhões de curados e também é incapaz de fazer com que o Congresso apure as maquiagens que governadores e prefeitos estão fazendo aí para inflar o número de vítimas por Covid. Eu repito, a doença é grave e medidas precisam ser tomadas, mas o lockdown não resolve.
Isso aí está comprovado. E em nenhum lugar do mundo há evidência científica da sua eficácia. Veja aí em São Paulo, é o estado com o maior número de casos e mortes no Brasil. Quando o governo federal exigiu o CPF das vítimas de Covid, os números caíram de cerca de 1.200 mortes num dia para cerca de 200 e poucas. Tem coisas muito estranhas acontecendo, como, por exemplo, nenhuma morte por dengue registrada no passado em São Paulo. Só se morre por Covid? Isso o Senado não investiga, não cria CPIs. Na realidade, passa a mão na cabeça dos incompetentes e protótipos de tiranos. Eu não vi nenhum senador ou deputado da oposição criticar a violência de alguns PMs e guardas municipais contra cidadãos. Eu não vi também as pseudos defensoras dos direitos da mulher, que eu chamo de feministas de Araque, saírem em defesa das mulheres agredidas por policiais apenas por estarem sem máscara ou na rua em horários cujos decretos impediram o direito de ir e vir. Mas o Senado, nesse particular, fica caladinho. Nem seu presidente se pronuncia. Mas a gente sabe por quê, né? Porque a gente já viu que ele é farinha do mesmo saco de muitos daqueles que estão lá. Quanto às declarações da OMS, eu e muitos brasileiros temos nossas reservas. É uma organização politizada e, para mim, sem credibilidade pelo que diz. Aliás, a cada hora fala uma coisa. E olha, só para refrescar a memória, em fevereiro do ano passado, o presidente Bolsonaro afirmava que uma pandemia estava por vir e que nós precisávamos tomar algumas medidas preventivas com urgência. Ninguém deu bola. Olha, governadores como Dória e o Witzel promoveram a festa do contágio, que foi o carnaval, e o UOL do Grupo Folha publicou o seguinte, veja só, OMS rebate governo e diz que não é momento de declarar pandemia. Veja que essa nota foi publicada no dia 3 de março de 2020. Se em fevereiro do ano passado providências tivessem sido tomadas para não permitir aglomeração no carnaval, a situação nos dois estados poderia ter sido bem diferente. Mas como a nossa velha imprensa demonstra escancaradamente seu interesse em derrubar o governo, que acabou com as mamatas e com o dinheiro fácil que eles recebiam, ela aborda a questão sempre pelo pior ângulo, né? E na maioria das vezes usando números absolutos, o que mostra um quadro tenebroso para desespero de muitos dos seus telespectadores, que a cada dia ficam mais apavorados. Mas eles deveriam ficar preocupados e tomar medidas preventivas, mas ficar desesperado não vai levar ninguém a lugar nenhum. Veja uma coisa, recentemente foi feito um levantamento internacional com base em números absolutos. Dessa forma, o Brasil fica em segundo lugar em casos confirmados da doença. Só fica atrás dos Estados Unidos. Com relação ao número de mortes, ele fica em terceiro lugar, abaixo do Reino Unido e dos Estados Unidos. Só que você não pode comparar os resultados do Brasil com países que têm população bem menor ou muito maior que a sua, usando números absolutos. É preciso equalizar isso. E a melhor forma é considerar que todos tenham o mesmo número de habitantes, para que a comparação aí sim possa ser feita. Se você ajustar os resultados por milhão de habitantes, a realidade é completamente diferente. O Brasil passa a ocupar a 32ª posição no mundo em número de casos de Covid-19 e a 19ª posição em número de vítimas fatais da doença. Veja bem, basta utilizar o critério correto que o Brasil sai de segundo em número de contaminados para 32º e sai de terceiro em número de mortes para 19º. O que a imprensa, de um modo geral, tem feito, para mim é um crime.
Em qualquer situação, vão sempre buscar números desfavoráveis na tentativa de colocar a conta na mesa do governo. Eu vejo muita gente falando que o governo demorou a adquirir vacinas. Mas a gente não pode esquecer da chantagem que alguns dos laboratórios produtores da vacina estavam fazendo com governos, e aí não é só aqui no Brasil não, no mundo inteiro. Queriam até depósito no exterior para arcar com os custos das reclamações por eventuais efeitos colaterais que nem eles próprios, fabricantes da vacina, poderiam garantir que não fossem aparecer. O Brasil foi prudente. E esse pessoal meteu o pau no governo e no Ministério da Saúde. E mesmo se o Brasil comprasse as vacinas atendendo às exigências absurdas impostas, tanto a oposição quanto a imprensa estariam dizendo que o governo teria sido inconsequente. A gente já viu que o problema para esse pessoal não é a doença, é se aproveitar dela para derrubar o presidente. Se tiverem realmente preocupação com a vida das pessoas, não resistiriam tanto ao tratamento precoce da doença. Ele não cura, mas minimiza a carga viral e os efeitos mais danosos dessa doença. Uma parte da ciência acredita nessa alternativa para evitar a superlotação de hospitais públicos. Até o presidente do Conselho Federal de Medicina declarou recentemente que o tratamento precoce é importante e pode ajudar a evitar o caos. Mas a ciência que faz barulho e é dominada por uma patota faz de tudo para negar o que muitos médicos já comprovaram na prática que funciona. Nosso presidente do Senado quer se tornar um protagonista, só que ele não passa de um coadjuvante medíocre. Em vez de ter se articulado com o governo, os ministérios da saúde e das relações exteriores, aí sim, para buscar a melhor estratégia, ele mostra para o mundo que o Brasil está dividido. E se poderes que deveriam ser harmônicos estão em total desarmonia, você imagina que quem está lá na ponta é quem sofre. A preocupação do Rodrigo Pacheco era retirar o chanceler Ernesto Araújo, provavelmente para emplacar alguém que pudesse se infiltrar no governo e atender aos interesses daqueles que sempre se aproveitaram do Brasil. Mas a nossa sorte é que o tiro dele saiu pela culatra.